fugiram do controle e podem requerer aí, através da lei do superendividamento, uma audiência de conciliação com a participação de todos os seus credores. Para entender como fazer isso e voltar a ter paz com as suas contas, eu vou conversar agora com Juan Diego Queiroz, advogado bancário, que vai tirar todas as suas dúvidas e vai trazer um panorama do superendividamento no estado de Rondônia. Muito obrigada, seja bem-vindo, viu? Prazer recebê-lo, viu? Diego, como nós mencionamos, o superendividamento ocorre aí quando você não consegue pagar mais as suas dívidas, né, atuais e futuras, principalmente, comprometendo o mínimo existencial. O mínimo existencial é aquele quando você não consegue mais arcar com o básico, como, por exemplo, a alimentação? Exato. Normalmente acontece quando as pessoas fogem do controle daquilo que ela está devendo. Então ela faz empréstimos demais, ela tem cartões de crédito demais e não consegue arcar com o seu mínimo existencial. O mínimo existencial está previsto na própria Constituição Federal. É um direito primordial da nossa Constituição. Então ele não consegue arcar mais com esse direito, todas essas dívidas, consomem tudo e aí ele fica endividado demais. Fica sem dinheiro para se manter, né? Você trouxe até aqui para a gente um panorama de como está o estado de Rondônia, né? Exato. Relacionado a dívidas. Esses dados aqui foram emitidos pelo Serasa com relação ao grau de endividamento. Então, se você olhar, Rondônia, no panorama geral do Brasil, ele está aqui em 8º lugar com 49% das pessoas endividadas. É muita gente super endividada? Super endividada, com certeza. E o que a pessoa super endividada, ao que ela pode aderir para poder sair do superendividamento? Então, a lei do superendividamento, ela alterou alguns dispositivos dentro do Código do Consumidor e do Código do Idoso, trazendo para essas pessoas algumas formas dela fazer uma repactuação de dívida, que seria a ação do superendividamento. Então, ela pode repactuar essas dívidas, levando todos esses credores para uma única ação e repactuar todas as dívidas. E quais são as dívidas que podem ser renegociadas? A gente tem também uma tela, as dívidas que podem ser renegociadas são aquelas dívidas de consumo. Então, água, luz, telefone, as de crédito bancário, então aquelas que são de produtos bancários, como, por exemplo, cartão de crédito, um financiamento, entre essas. Você mostrou aqui pra gente, né, um panorama entre os meses de setembro e agosto. Certo. Bancos, que são os cartões de crédito, em setembro foi maior, né? A Exato. tendência é crescimento, né? Com certeza. As contas básicas, água, luz e água, né, que somam 21%. Financeiros e serviços. Esses financeiros e serviços são empréstimos que são feitos diretamente com financiadoras. Elas não são bancos específicos, elas são financeiras, que prestam algum serviço de crédito a determinadas pessoas. E como sair desse superendividamento? Como comprovar, olha, eu não tenho mais condições, eu tenho boa intenção, me perdi, como que eu posso renegociar? Na verdade, deve ser feita uma análise segmentada, pegar todas as dívidas que são feitas por essa pessoa, todos os contratos bancários e fazer uma análise. Então, a análise é feita a partir de cada dívida e quanto tempo ela deve pagar. Então, feito essa análise primordial, é visto se há algum tipo de abusividade dentro das cláusulas, dentro desses contratos, e aí ajuiza-se uma ação com um plano de pagamento, que pode ser feito até 60 meses. Essa pessoa deve procurar um advogado para isso? Claro, com certeza. Sempre é indicado que procure um advogado especializado no direito bancário, justamente para que ele não entre só com a ação, que ele faça a análise segmentada de todas as dívidas que ela tem, e quais vão poder estar dentro do plano e qual não vai poder estar dentro do plano. Esse é um planejamento para que você possa respirar, ter paz e ficar no azul, né? Exato. Planejar, fazer os pagamentos necessários daquilo que perdeu-se o controle em algum momento, até mesmo, né? A ação do superendividamento, ela acaba dando um fôlego para determinadas pessoas que estão superendividadas. Então, há medidas judiciais de tutela de urgência que elas fazem que os pagamentos daquelas dívidas sejam interrompidos, ela consiga ter um fôlego financeiro e aí sim começar a pagar. Tem uma última tela que o Juan trouxe para a gente, que mostra justamente qual é o perfil de quem está mais superendividado. Então, o perfil são a maioria da nossa população, tá? Que está entre mulheres e homens. As mulheres, elas estão no ranking de dever mais,
Mas tem questões também que houve uma mudança familiar, então... Mulher hoje é chefe de família, chefe de família, né? E acaba se endividando mais, acaba também criando netos, enfim. E por isso acaba aumentando um pouco mais as dívidas com relação aos homens. Me choca também aqui a gente ver que existe uma população acima de 60 anos, apesar de ser um número menor do que de 26 e 40 e 41 e 60, mas de idosos que também estão superendividados, né? Os idosos superendividados, a gente tem que analisar, porque normalmente eles têm a conta deles dentro de determinada instituição bancária, eles acabam fazendo um RMC, que seria um regime de margem consignada, que é um cartão de crédito, é um produto bancário, e eles acabam com uma dívida eterna, eles não sabem muito bem como funciona. Então, se você se encontra nessa situação, procure um advogado, alguém que possa